Companheiros, vamos rogar a Jesus que nos auxilie, que nos proteja, que nos envolva com suas vibrações de paz, que os bons espíritos estejam conosco para que possamos aproveitar este tempo em que ficamos na nossa casa de oração. Vamos agora estudar um tema para a noite de hoje e tem por título Ser Você Mesmo. Consultamos os livros Terapia de Paz, de Donizete Pinheiro, e o Livro dos Espíritos, o capítulo 9, item 804. Começamos com uma história, companheiro, para ilustrar o nosso tema. Essa história do livro Terapia de Paz nos diz que certo dia um samurai, guerreiro orgulhoso, foi visitar o mestre Zen. E embora fosse muito famoso, ao olhar o mestre, a beleza do mestre e o encanto daquele momento fizeram com que ele se sentiu repentinamente inferior. E ele era um samurai, um guerreiro famosíssimo. Ele então disse ao mestre: por que eu estou me sentindo inferior? Apenas um momento atrás, tudo estava bem. Quando aqui entrei, decididamente me senti inferior, instintivamente me senti inferior. E jamais me senti assim antes. Eu encarei a morte muitas vezes e nunca tive medo. Por que eu estou me sentindo assustado agora? O mestre Zen, calmamente, levou o samurai para fora. Era uma noite de lua cheia e estava recém-surgindo a noite no horizonte, recém-surgindo a lua no horizonte. Então o mestre disse: olha para estas duas árvores, a árvore alta e a árvore pequena que está ao seu lado. Ambas estão juntas ao lado de minha janela há muito tempo e nunca houve problema entre elas. A árvore menor jamais disse à maior: por que eu estou me sentindo inferior agora? Esta árvore é pequena e aquela é grande. Este é o fato. E nunca ouvi sussurro algum sobre isso. O samurai então argumentou: isto se dá porque elas não podem se comparar. Então o mestre calmamente respondeu: então você sabe a resposta. Quando você não compara, toda inferioridade e superioridade desaparece. Você é o que simplesmente existe. Um pequeno arbusto ou uma grande árvore, não importa, você é você mesmo. Uma folhinha de relva é tão necessária quanto a maior das estrelas. O canto de um pássaro é tão necessário quanto qualquer Buda, porque o mundo será menos rico se esse canto desaparecer. Simplesmente olhe à sua volta, tudo é necessário e tudo se encaixa. É assim a unidade orgânica. Ninguém é mais baixo ou mais alto, ninguém é superior ou inferior, ninguém é mais belo que o outro, ninguém é mais rico. Cada um é incomparavelmente único. Você é necessário e basta. Na natureza, tamanho não é diferença. Tudo é expressão igual da vida. Essa pequena história, companheiros, uma história oriental, ela nos traz importantes lições da vida. A pessoa, em grande parte, vive se comparando quanto à beleza, à fortuna, o poder, a felicidade. Fazíamos isso normalmente, por orgulho e inveja.
Porque ao orgulhoso e ao invejoso importa ser o melhor na sociedade, ter destaque e reconhecimento. Raras vezes queremos ser bons, generosos, caridosos, tanto quanto o outro é. As virtudes da alma, que se elevam aos céus, por enquanto não nos interessam. Companheiros, esta frase, as virtudes da alma, que levam aos céus, por enquanto não nos interessam. Verdadeiramente, é isso que nós observamos na nossa vida, ao redor de nós, em tudo que nós observamos no mundo, neste mundo material. Nós nos preocupamos com coisas exteriores, mas não olhamos o interior, o sentimento. Vejamos o que o Evangelho nos diz, na questão 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Esse Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo. São as perguntas que Kardec fez aos Espíritos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta que os Espíritos deram é que Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que trabalham, a vontade que é o livre-arbítrio. Da maneira como nós trabalhamos o nosso livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é escolha, é a mesma coisa que escolha. Somos nós que escolhemos o caminho que queremos seguir. Somos nós que escolhemos se nós vamos ser orgulhosos ou se nós vamos ser humildes, se nós vamos tratar bem as pessoas, se nós vamos viver nos comparando ou não. Daí o se aperfeiçoar em uns mais rapidamente do que os outros. É por isso que um se aperfeiçoa mais rapidamente que os outros, né? E que dá aptidão diferente. Porque tem aqueles que gostam muito de ler, tem aqueles que se dedicam às obras do estudo do Evangelho de Jesus e procuram segui-las, e tem aqueles que só se preocupam com as notícias mundanas, com os crimes, com os horrores que acontecem todos os dias, com as notícias da televisão. Mas são escolhas, cada um escolhe o que gosta, e a vibração da pessoa é de acordo com aquilo que escolhe. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus, porque nós não poderíamos ser todos iguais, todos desenvolver as mesmas aptidões. Por exemplo, todos quererem ser professores, todos quererem ser caminhoneiros. Não haveria progresso, seria tudo uma igualdade sem progresso do espírito. Então o que acontece? Nós precisamos passar por todas as experiências, porque as encarnações são muitas, são milhares as encarnações. Nós não temos noção da quantidade de encarnações que nós já vivemos, aprendendo tudo. Um dia nós somos caminhoneiros, outro dia nós somos professores, outro dia nós exercemos altos cargos na sociedade, outro dia nós somos mendigos, outro dia nós vivemos mais ou menos confortável economicamente. Dia que eu digo reencarnações, às vezes encarnações inteiras. E quando nós não sabemos escolher e usar o nosso livre-arbítrio livremente, nós enveredamos por caminhos que nos distanciam de Deus. Porque a finalidade da nossa vida é girar, nos elevando em direção a Deus. Mas às vezes nesse giro nós erramos, nós escolhemos mal e aí nós saímos daquele movimento em direção a Deus. E temos que refazer aquele caminho que nós fizemos errado para voltar de novo a gravitar em direção a Deus. Porque a finalidade da nossa criação é gravitar em direção a Deus,
é nos aperfeiçoarmos cada vez mais e mais e mais, sairmos desse mundo de provas e expiações que a gente ouve todos os dias para o mundo de regeneração, depois para o mundo dos melhores, dos escolhidos, dos bons espíritos, depois para os escolhidos, até que nós vamos chegar num ponto em que as encarnações não vão ser mais necessárias, porque nós já aprendemos tudo, mas nós só aprendemos através das nossas escolhas. O que um faz, o que um não faz, quer dizer, um não sabe fazer uma coisa, o outro faz, o outro sabe. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários, essa é outra recomendação. Os espíritos dizem para Kardec que como os mundos são solidários entre si, porque nós aqui vivemos no mundo, planeta Terra, mas os mundos olhem para o céu e nós veremos a multidão de mundos que existem, né? Todos são mundos. Então, os espíritos dizem para Kardec que aqueles espíritos mais adiantados dos mundos onde já adiantaram, onde foram criados antes de nós, onde já tiveram mais experiências, reencarnam aqueles espíritos entre nós para nos fazer evoluir. Então isso explica, companheiros, as diversidades, as diferenças entre nós. Porque uns aproveitam aquelas lições mais depressa e outros ficam na retaguarda, desviados daquela direção a Deus. E tem que refazer o caminho até se colocar de novo no caminho certo. Assim, companheiros, a maneira de os demais serem, não deveríamos preocupar. Somos pessoas especiais, únicas, diferentes umas das outras. Ninguém é igual, nós somos todos diferentes e cada um tem as suas aptidões. Para Deus, ninguém é melhor ou pior. Cada um de nós tem a sua importância no conjunto universal, desde o átomo até o arcanjo, quer dizer, desde a mínima partícula da criação até o mais alto ser espiritual, que são os arcanjos. As experiências alheias devem servir apenas como referencial, porque nem tudo que é bom para o próximo é bom para nós. Então as escolhas dos outros é a escolha dos outros, as nossas são as nossas, o livre-arbítrio. Portanto, amigos, sejamos nós mesmos. Temos um potencial que devemos usar para melhorar a nossa vida e ajudar os outros. Se nós todos fomos criados iguais, que são as respostas dos espíritos, então todos temos potenciais, até aqueles que não desenvolveram ainda. Eles têm que começar a desenvolver, e o desenvolver é a caminhada através das reencarnações. Certamente também cometemos erros, claro, cometemos erros, porque ainda não somos perfeitos, mas podemos nos esforçar para cada dia nos tornarmos melhores criaturas. A batalha mais importante que devemos travar não é nos comparando como samurai, queremos se comparar com o mestre Zen. Não, é nos transformarmos numa pessoa mais sábia e generosa. Então, companheiros, sejamos o exemplo, vejamos ou sigamos o exemplo de Jesus. Mais perfeito é o ser mais perfeito que passou pela terra. Com ele, nunca nos enganaremos. Se seguirmos o Evangelho de Jesus, é só o que precisamos para ser felizes, para desenvolver as nossas habilidades. É só isso que nós precisamos, basta seguir. É que nós somos um tanto quanto rebeldes. Nós gostamos das coisas que nós enxergamos, que nós tocamos, né? Então, isso dificulta a nossa caminhada. Então, ainda lembrando o mestre Zen e o samurai, que queria se comparar e ficou horrorizado porque se sentiu inferior quando estava na presença do mestre. Lembram-nos, companheiros, que esses palestrantes famosos que nós vimos nas casas espíritas e também na televisão muitas vezes, Divaldo, José Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, eles contam histórias de Chico Xavier, muitas vezes contam histórias de Chico.
E eles dizem que quando as pessoas se aproximavam do lugar onde Chico morava, já começavam a sentir uma vibração diferente. Que a gente possa ter isso como exemplo sempre. Que a nossa presença junto com as pessoas seja tão agradável que elas se sintam bem. Que quando chegarem na nossa casa, sinto que na nossa casa existe harmonia, existe fraternal amor, que não existe comparação, que todos se amam sem se comparar. Então, que Ele, o Celeste Amigo, nos ampare e que nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Que neste momento possamos todos nós deixar as nossas preocupações, elevar o nosso pensamento e, unindo os nossos pensamentos, dizer uma prece pelos enfermos do corpo e da alma, principalmente pelos que nos preocupam. Deus onipotente, que vês as nossas limitações e necessidades, digna-te escutar, benevolente, a súplica que te dirigimos por todos os enfermos, do corpo e da alma, suavizando o amargor da posição em que se encontram, assistindo-os em suas aflições. Dá-lhes confiança e forças para que possam enfrentar estes momentos difíceis. Encaminha para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajudemos a manterem-se corajosos. Agasalha-os em tua infinita misericórdia, aliviando-lhes as dificuldades e inspirando-lhes a coragem de que necessitam para reerguerem-se e buscarem o caminho que conduza ao teu amor, agora e sempre. Agora então, meus amigos, vamos dizer uma prece pela paz entre as nações, pelos governantes, pelos líderes. E é nesta hora grave e difícil, delicada, que todos nós nos encontramos, que somos convidados a este movimento de autossuperação. Impossível fazê-lo, Senhor Deus, sem o teu auxílio, sem a consciência desperta para a mais alta significação da vida para todos nós. Traze, Senhor, convites de amor para cada um, em cada movimento teu. Nossa alma desperta para que as mudanças que se fazem inadiáveis possam ocorrer. Neste momento, todos nós em humanidade clamamos: cura-nos, Senhor, livra-nos da violência, livra-nos do mal. E Deus, todo amor, nos contempla, nos envolve e nos responde: cura-te, filho meu, eu estou aqui para te auxiliar. Confia. Que possamos desfrutar deste especial momento que todos nós em humanidade estamos vivendo, para que possamos compreender que há um chamado para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós, para que possamos desenvolver. Que estejamos despertos, alertas, atentos, cuidadosos para com as oportunidades que a vida nos alcança. Seja conosco, Senhor Deus. Abençoa-nos, Jesus. Neste momento, então, vamos fazer uma prece pelo movimento espírita, principalmente em nosso município, pela nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade e pelo Núcleo Nova Esperança. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar a bênção da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renova a fé na bondade divina. Ajuda-nos, Senhor,
a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. E agora então, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, dizendo uma prece por todos nós aqui presentes ou ouvintes, envolvendo através do nosso pensamento nossos entes queridos e aqueles que necessitam de nós. Meu Pai, em Tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, para que os toque a Tua graça e me mostres o melhor meio. Também te entrego os meus entes queridos, a Tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo, como um barco em manso rio. Meu Pai, para os Teus olhos, peço que olhes pela minha vida, e eu quedarei sereno, alma em paz, agradecida. Tua verdade é que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também sobre meus entes queridos, as Tuas mãos descerão. Bênçãos de Pai são como o sol, o teto, a alegria e o pão. Dos meus ombros hoje retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por Ti abençoado.